E aí, beleza? Bom, tô aqui mais uma vez. Queria falar um assunto com vocês que ultimamente, nos últimos tempos aí, nos últimos 6 meses, vamos dizer assim, tem se tornado bastante comum, galera. Relacionado a um probleminha que muita gente tem. Muitas vezes a galera não sabe que tem, porém é muito mais comum do que vocês acham. Recentemente, galera, eu fui diagnosticado com TDAH. Pra quem não sabe, TDAH é uma condição, né? Que é você tem um déficit na geração de dopamina no seu cérebro e causa alguns sintomas aí que, na maioria das vezes, podem atrapalhar um pouquinho o seu dia a dia. E eu queria falar um pouquinho como é que foi que aconteceu comigo, tal, o que me levou a correr atrás para saber se eu tinha realmente esse problema, tal, como é que foi o meu processo quando eu recebi o diagnóstico e tudo mais. Então, galera, há mais ou menos aí quase um ano eu tive o diagnóstico que eu realmente tinha TDAH. O que acontece? Desde criança eu sempre tive algumas condições, mas eu encarava como se fosse preguiça minha. Eu lembro muitas das vezes minha mãe falar pra mim que, na maioria das vezes, tudo que eu iniciava, eu não continuava ou não terminava. Eu largava tudo na metade. E, vamos dizer assim, por um tempo eu achava que isso era bastante preguiça, entre outras coisas mais. E até mesmo aqui com o YouTube, na maioria das vezes quando começa a dar certo, a gente acaba deixando um pouco de lado, e isso também é um dos efeitos que o TDAH tem na nossa vida. E eu acabei descobrindo que eu tinha esse problema somente depois de adulto. Bom, ah, depois de ouvir falar um pouquinho mais sobre o que era o TDAH, porque pra gente que é um pouco mais leigo, a gente acha que o TDAH, na maioria das vezes, é aquela criança que ela é agitada, entre outras coisas mais tal. Mas não, isso é somente um dos, vamos dizer assim, dos aspectos de quem é portador de TDAH. O mais comum que acontece é realmente essa falta na geração de dopamina para que você saia do lugar e faça alguma coisa. Eu sempre achei que eu era um cara muito procrastinador, deixava para fazer as coisas nas últimas horas. E na realidade isso não era uma preguiça minha. Eu achava que era uma preguiça, mas na realidade não é. Isso era um problema que eu tinha dentro de mim. E eu fui atrás de alguns médicos, tal, fui médicos do convênio, fui psicólogo, psiquiatra para tentar conversar, entender um pouquinho melhor como funcionava. Porém, esses médicos, na maioria das vezes, quando a gente está utilizando o convênio, os caras fazem o genérico de tudo, né? Eles não querem ouvir o seu problema, eles não querem tentar entender a sua dor e tal, e na maioria das vezes acha que é uma frescura e deixa você de lado. Eu fui, se não falhamente, acho que foram 2 psiquiatras e um psicólogo e não tive ajuda de nenhum deles. O último caso foi fazer o quê? Eu fui correr atrás de um médico particular, marquei um neurologista. Fui atrás do neurologista, conversei com ele, expliquei o que acontecia comigo, que eu tinha alguns problemas de perder a atenção, eu era um cara procrastinador, tal, entre outras coisas mais. Ele fez alguns testes comigo e após o teste, ele acabou me diagnosticando com um portador de TDAH. Na hora foi um choque, não vou mentir para vocês, mas o choque não foi por ser portador de TDAH, mas sim o choque de ser ou ter que ficar dependente de uma medicação pro resto da minha vida. Para quem não sabe, os portadores de TDAH utilizam duas medicações. Na realidade são três, porém uma tem o mesmo nome da outra. Tem o Venvance e tem a Ritalina, são os mais populares. E tem a Ritalina LA, que é uma Ritalina que você utiliza e ela tem uma, como posso dizer, uma liberação mais lenta na sua corrente sanguínea, tá fazendo com que você precise tomar menos, mas tem um efeito da medicação por mais tempo. E o que aconteceu? Ele me receitou o medicamento e falou: vamos fazer um teste com essa dosagem. O primeiro teste foi com 10 miligramas da Ritalina LA. Após sair do consultório, colocar as ideias no lugar e falar: puta, agora eu tenho esse problema, eu tenho que correr atrás para que eu possa corrigir. Demorou um tempo para até achar a medicação, estava em falta no mercado, Ritalina LA, vira e mexe está em falta. A Ritalina é um medicamento que ela tem uma patente somente com um laboratório, que é a Novartis. E infelizmente eles não têm a capacidade, ou não têm, sei lá, não tem mão de obra ou princípio ativo suficiente para suprir a demanda de Ritalina aqui dentro do Brasil. Enquanto essa patente não cair, outros laboratórios não podem fazer esse medicamento. Então a gente fica 100% dependente da Novartis. É um medicamento caro, não é um medicamento barato. Eu pagava ali na faixa de quase R$ 200 cada caixinha, cada potinho na realidade. O potinho, sinceramente, vinha com 30 cápsulas, né? E eu usava uma por dia. Quando eu achei a medicação e tomei o primeiro dia, cara, o meu dia foi extremamente proveitoso. Pude focar no meu trabalho, as coisas começaram a desenrolar e tal. Parecia assim que eu era outra pessoa, cara.
E eu passei a utilizei acho que por 4 ou 5 meses a Ritalina. Quando bateu os 5 meses, o que aconteceu? Novartis novamente ficou em falta da medicação. Na hora me bateu o desespero. E o tempo foi passando, tal, os sintomas foram voltando. Porque acontece? Quando eu tive acesso à medicação, minha vida facilitou bastante, não vou negar pra vocês. Conseguia manter o foco, as coisas melhoraram pra mim, meu treino melhorou, entre outras coisas. No momento que eu fiquei sem, cara, foi passando o tempo e o efeito da medicação foi passando, aquilo veio pra cima de mim com um peso tão grande, cara, e foi muito ruim. Eu entrei em contato com a Novartis via telefonema, entre outras coisas mais. Tentava achar em tudo quanto é farmácia aqui na minha cidade, não encontrava. Eles tentavam também indicar alguma farmácia que tinha acesso à medicação, porém eu só achava a Ritalina normal e não a Ritalina LA, que era o que o médico tinha receitado para mim. O que acontece? Você não consegue comprar Ritalina sem uma receita controlada, uma receita amarela. Então, quando você compra a receita, ela fica retida na farmácia e você tem acesso à medicação. Então, eu não podia usar o que não estava na minha receita, eu não podia usar a Ritalina normal. Essa eu até encontrava, porém a LA não encontrava. E foi me batendo desespero, cara. Passei 2 meses sem. Aí a Novartis, depois de um tempo, entrou em contato comigo. Disse que uma farmácia próxima da minha casa tinha. A gente foi lá, comprou aquela única embalagem que tinha e eu usei por mais um mês. Porém, eu fiquei um pouco desesperado, cara. Eu falei, caramba, eu vou ficar sempre dependente dessa medicação pro resto da minha vida. E eu sei que tem um problema. Infelizmente, a patente ainda é somente no laboratório. Não sei até quando vai essa patente, se um dia vai ser liberada para algum outro laboratório fazer. E eu não queria que isso acontecesse comigo, falar bem a verdade para vocês. Então eu fui correr atrás de outras soluções. Tentei, sei lá, procurar alguma solução natural, entre outras coisas mais, mas não achava, não tinha muito o que fazer. Bom, sabendo do problema que eu tive e da dificuldade de encontrar medicação e também pensar que eu vou ficar dependente de medicação pro resto da minha vida, eu fui tomando algumas atitudes no meu dia a dia. O que acontece? O tratamento para TDAH, ele é interessante você utilizar a medicação, porque ele ajuda muito, porém é necessário você fazer algumas outras coisas para que facilite o seu dia a dia. Você pode ter um acompanhamento com algum profissional, um psicólogo, um psiquiatra mesmo, que você possa conversar, tal, você fazer alguns procedimentos no seu dia a dia que te ajudem a organizar melhor o seu dia e superar essas dificuldades que infelizmente essa condição traz pra gente. E eu levei isso à frente, cara. Eu vi um médico falando uma vez que a suplementação com iodo diminuía também os sintomas de TDAH e eu fui fazer o teste, comprei o iodo e comecei a tomar. Não sei se foi placebo, que não, sei lá que foi, o que aconteceu, se foi a minha, como que posso dizer, minha disciplina que eu acabei aumentando por saber que eu tinha aquele problema, mas cara, eu consegui passar a levar a vida de forma um pouco mais leve, um pouco mais simples, e eu comecei a passar por cima daqueles problemas que eu tenho. Não vou te dizer que durante esse processo, já faz mais ou menos aí que eu tô sem essa medicação, acho que uns 4, 5 meses, tive algumas semanas de crise, onde a minha mente ia para outro canto, eu esquecia as coisas muito facilmente, tinha falta de atenção pra caramba, acabava procrastinando, porém é muito menos do que eu achei que ia ter. O que eu fiz na realidade em relação à disciplina? Sendo ainda, por exemplo, hoje eu sou um profissional de TI, trabalho com mais uma pessoa, a gente toma conta de uma multinacional aqui na cidade de Sorocaba, e então eu tenho meus compromissos, eu tenho minhas responsabilidades e eu tenho que cumprir meus prazos. Antes isso para mim era um problema, quando eu não sabia que tinha essa condição, e eu acabava deixando as coisas para a última hora. Hoje em dia não. Então eu utilizo algumas ferramentas para me ajudar no dia a dia. Eu uso o Google Tasks, né, que é o Google Tarefas, que acaba sempre me enviando algum aviso, cara, para que eu vá lá, saia de onde eu estou fazendo e vá cumprir minhas responsabilidades. Eu entendi que por mais que eu tenha esse déficit na produção de dopamina para eu sair do lugar e fazer alguma coisa, eu tenho que me esforçar ao máximo. Mas isso só foi conquistado com disciplina e pela condição de eu entender que eu teria que depender desse medicamento pro resto da minha vida, e algo que eu não queria. É um medicamento bem caro, ruim de achar, cara, e ficar, vamos dizer assim, para eu conseguir levar minha vida de forma normal e satisfatória, ficar dependente de medicamento para isso não é muito legal. E uma coisa que me ajudou muito, que me ajuda muito, cara, é a questão de exercício físico. Fazer exercício físico é extremamente importante. Voltando a falar sobre
minha consulta com o neurologista, eu conversei com ele, ele disse que o TDAH é uma doença, é uma condição, vou chamar de doença, extremamente comum e ela é subdiagnosticada, o que quer dizer. Muita gente tem, porém não tem o diagnóstico. Muitas vezes aí a galera acha que é preguiçosa e tal, na realidade tem um problema aí que, cara, se você cuidar, se você entender, se corresse atrás de uma solução, sua vida mudaria da água pro vinho. Desde o diagnóstico que eu tive, cara, muita coisa mudou. Eu troquei de empresa, de emprego, tive um cargo com mais responsabilidades, tive um cargo com uma faixa salarial maior, entendi que o meu esforço, não importando a minha condição, cara, pode me levar a qualquer lugar que eu quiser ir. Então, se você tem dúvida se você tem ou não TDAH, cara, corre atrás. Vai, conversa com o médico. Se for possível não marcar com o médico de convênio, cara, vá no particular, a consulta muitas vezes é caro, mas é extremamente importante você correr atrás. Não deixe o tempo passar. Como eu disse para vocês, é uma condição extremamente comum, porém subdiagnosticada. Então corre atrás, não é um bicho de 7 cabeças, tal. E no momento que você tenha o conhecimento, você coloca o pé no chão e entende que você tem aquela condição, aí a decisão é sua de correr atrás de uma forma de superar e fazer da sua vida mudar. Então é isso aí, só um recado rápido, queria explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí embaixo. Tem alguma dúvida aí? Deixe no campo do comentário que eu faço o possível para responder. Espero que vocês gostaram, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, valeu!